Olá, boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa terceira aula do curso Polarização e Retrocesso Democrático na América Latina. Como eu disse, hoje é a nossa terceira aula e a Marcília vai abordar, então, os casos do Chile e da Colômbia. Então, eu já passo aqui para ela, porque a gente começou um pouquinho tarde. Boa aula para todos nós, então, gente. Gente, boa noite. Obrigada, Lucy. Obrigada, Bia, Laboratório Social, Síntese e todo o apoio. E obrigada aí aos presentes, a nossa aula e o interesse nesse tema inesgotável. Gente, antes de a gente falar de Colômbia e Chile, eu queria, na última aula, né, que foi bastante polêmica aí, que a gente tratou de Brasil e Peru, né? Era esperado mesmo, a gente está no Brasil, isso diz direito a nós, né? Caro para nós. Eu queria trazer, mostrar para vocês, a gente terminou a aula falando um pouco como era preocupante o fato de, em pesquisas, né, de opinião, boa parte do eleitorado declarar, dos eleitores, dos cidadãos, declararem que tanto fazia para eles se um regime era uma democracia ou um autoritarismo, né? Acho que todo mundo concorda que isso é preocupante, né? Esse diagnóstico, e acho que por isso que a gente também está aqui conversando. Eu queria mostrar um pouquinho, depois, se vocês quiserem dar uma fuçada, a pesquisa Latino Barômetro, a última é de 2020, deve estar para sair alguma, não tenho certeza, posso até checar, depois falar com Marta Lagos, que coordena isso no Chile, uma cientista política bem importante, conhecida, mas eu vou compartilhar a tela, se vocês quiserem depois dar uma olhada, porque tem de todos os países da região, a gente não vai ter tempo agora, mas tem algumas questões interessantes. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Bom, vocês indo aqui nesse endereço aqui, eu coloco no... Peraí. Ops. Depois eu passo direitinho, mas coloco no nosso chat, aqui no Latino Barômetro. Se vocês forem em documentos, vocês estão vendo? Sim, tá aparecendo aqui. Dá para ver? Ok, obrigada. Ok, se vocês vão em documentos, e aí vocês vão em documentos de resultados, aqui não é tão intuitivo, eu quis mostrar, mas não é também nada de outro mundo. Ó, veja, tem todos os países da região, e aqui todos os anos em que que foi aplicado o questionário, né? Então, desde 95. É interessante depois, se alguém quiser traçar a evolução aí dessa percepção dos eleitores, mas só para a gente ter uma ideia, vou pegar o Brasil aqui primeiro. Eu já tinha salvo, mas tudo bem. E vou pegar Venezuela, vai baixando enquanto a gente vai conversando. E eu queria mostrar o quê? Só um minutinho. Meio lento, né? Desculpa aí, não sei o que está rolando, mas... Eu acho interessante a gente ver, o que eu queria mostrar é o seguinte, que mesmo nos países que já estão vivenciando, então, olha aqui, a gente tem o da Venezuela, quando abrir, né? Mesmo nos países em que já se vê, os países que estão, essa é a última, tá, gente, de 2020, devem fazer alguma em breve. Então, lá pela página 18, 20, se vocês derem uma olhada,
Depois no site tem outras partes, como é o questionário, a metodologia, etc. Mas se vocês olham aqui na página, cada país está em uma, lá pela 18, 20, olha essa pergunta: quais são as seguintes frases com as quais você está mais de acordo? Aí tem: a democracia é preferível a qualquer outra forma de governo. A gente está falando da Venezuela, tá? Então, mais da metade acham isso, né? 68,6%. Em algumas circunstâncias, o governo autoritário pode ser preferível, 7%. Mas é grave, óbvio, as pessoas acharem que um governo autoritário pode ser melhor que um democrático. Mas essa frase especificamente, a nós, não às pessoas, né? Tanto faz um regime democrático ou um não democrático. Isso é muito ruim, porque e isso vamos pensar, 18%, quase 20% dos respondentes, né? Que é uma amostra aí representativa em tese da população, dos hábitos dos adultos, jovens adultos, né? E idosos. Que isso mostra? Isso mostra que as pessoas, mais do que, além de, né, não importar se é um regime democrático ou autoritário, elas vão estar pouco atentas e vigilantes se começar a ocorrer uma erosão, um retrocesso democrático, né, que é tudo que a gente vem discutindo aqui às terças-feiras. E eu acho isso preocupante porque a Venezuela tem vivido isso muito forte, vivamente, esse processo de né, retrocesso democrático e autocratização, né? A gente vai ver na aula que vem como se deu esse avanço, né? Não é da noite para o dia, mas ele é muito evidente hoje na Venezuela, é o grande exemplo, né? Mais consolidado na região, e depois veio a Nicarágua. Aqui vou mostrar como estamos, Brasil, em 2020, em meio do governo Bolsonaro, e provavelmente os dados foram coletados durante a pandemia, né? 20. Então, bom, olha no Brasil, tanto faz, dá no mesmo um regime democrático ou não democrático que um não democrático. 36%. É grave isso, né? Acho que a gente tem que se questionar por que no Brasil é tão alto, ou quase o dobro aí mais do que o dobro do que é isso, né? Do que na Venezuela, né? Acho que fica essa pergunta aí, a gente pode conversar sobre isso, lembrando que a ideia é que vocês façam os comentários, tirem as dúvidas ao longo da apresentação, da exposição aqui. A Lucy e a Bia vão me avisando se eu perder alguma coisa. Então, depois vocês dão uma fuçadinha aí, eu acho que é interessante. Vou parar de compartilhar essa tela e vou passar. E aí depois vocês olham, o survey, a pesquisa de opinião pública e de termômetro que mensura essa percepção da democracia mais sistemática e uma das mais tradicionais aqui da região. E é sério, né? Então, quem tiver curiosidade. Bom, vamos lá, vamos falar dos nossos casos de hoje. Vou compartilhar aqui novamente. Bom, e aí eu aproveito e pergunto, por que vocês acham que no Brasil essa percepção, essa porcentagem é maior do que na Venezuela? Será que os venezuelanos estão tão anestesiados, ou o Brasil, de fato, a decepção com a democracia ela é maior, ou ela está mais evidente porque ela é mais nova? Alguém tem algum comentário? Gostaria de dar um chute? Não? Também podemos pensar e falar mais tarde. Então vamos para os nossos casos aqui. Bom, hoje
a gente vai falar sobre os casos do Chile e da Colômbia. Por que eles estão juntos, né? Eu acho que a resposta mais imediata e simples é porque o que aconteceu no Chile foi muito inspirador, e a Colômbia é o retrato mais claro disso, né? Os protestos no Chile e essa polarização que ficou muito evidente nesses protestos, ela inspirou muito o cenário da Colômbia. São dois países com modelos econômicos muito voltados para fora, para produzir para fora, então muito diferente do Brasil, eles são muito abertos comercialmente. E, bom, o Chile, mais do que todos da região, teve um modelo econômico de estado de bem-estar social bem particular, que foi desenhado na ditadura, a gente vai falar um pouco sobre isso. E a Colômbia, ela acabou se inspirando também em parte desse modelo de bem-estar social, previdência, educação, capitalização, e a gente vai falar também um pouco disso. Bom, no caso do Chile, a gente vai falar um pouco da polarização ideológica, né, desse modelo de bem-estar social, modelo econômico, e discutir aqui por que seria um caso diferente de todos os outros da região, que a gente chama de outlier, quando a gente tem vários casos, né, numa análise, numa pesquisa, né, vários Ns ali sendo analisados. E aí, na Colômbia, a gente vai falar sobre acho que no imaginário recente, a Colômbia fica muito marcada pela questão das Farc, da guerrilha, do acordo de paz, do referendo de paz, e a gente esquece que essa polarização, que ela é interessante porque ela é tão social, marcada socialmente, que a política ela acaba numa contramão, assim, num fluxo um pouco inverso, não só, mas um pouco disso também. A política ela acaba refletindo essa polarização social que ocorre na Colômbia, né? Agora eu lembrei um pouco de Israel, a gente nem vai falar disso aqui porque não foge muito, mas em Israel a questão do acordo de paz no Oriente Médio, tão falado e inalcançado. Eu, por exemplo, já desisti de ver em vida isso acontecer, espero que eu esteja errada, mas tudo parece tão difícil. Toda essa questão social e política, mas muito social, está muito marcada na sociedade. A esquerda e a direita em Israel, eles giram em torno disso, né? E menos em relação a valores como economia planificada, assistência universal, estatização das empresas ou economia de mercado, etc. Então, só para dizer que, para a gente, fazendo paralelo aqui, que essa questão em Israel ela é tão marcante que a política gira em torno disso também, né? Os partidos, as bandeiras estão em torno disso, esquerda e direita em relação a isso. A esquerda é a favor de um acordo de paz, às vezes com uma solução de dois estados, a direita não, enfim. Então, não só nesses valores esquerda-direita que ficou muito marcado na Guerra Fria, né? Às vezes as forças políticas se organizam em torno disso também. Na Colômbia ocorre bastante isso, a esquerda é mais pró conciliação, acordo, implementação de uma justiça de transição, etc., reingresso desses guerrilheiros em um mundo que não tem a ver mais com a guerrilha, e a direita não. É totalmente diferente nesse sentido. Bom, vamos para o caso do Chile. Eu acho que a gente vai fazer um pouco de trás para frente, falando um pouco da eleição do Boric, né? Esse presidente, né, que é o mais novo do Chile, e foi surpreendente a eleição dele, né? E ela ocorre depois de um desgaste muito grande do governo Piñera, depois dos protestos, né? Do segundo governo Piñera. Ele já havia sido presidente antes. Então, o Boric ele emerge aí como uma liderança nos protestos estudantis de 2011, né? Esses protestos, diferentemente
das manifestações de 2005 e 2006, que eram estudantes secundaristas pedindo infraestrutura melhor, refeição nas escolas, etc. Esses protestos de 2011, eles falam mais sobre a questão do ensino superior, que é um assunto super delicado no Chile. O Chile, ele lembra um pouco os Estados Unidos nesse sentido, porque para você ter acesso ao ensino superior, bom, primeiro que o conceito de público e privado lá é muito diferente do daqui, né? Acho que alguns de vocês sabem, mesmo as universidades públicas, elas são pagas de alguma maneira, então o acesso ao ensino superior é uma questão muito delicada no Chile. Em geral, um chileno da classe média, ele fica endividado e pagando a faculdade dele até a velhice, um pouco como pode ocorrer, ocorre muitas vezes nos Estados Unidos. Então, é algo muito sensível. O privado é privado mesmo e o público também é privado e é pago. Então, bom, mas mesmo assim, o Boric, apesar de ser um líder de protestos e ter entrado, né, por essa via menos ortodoxa, digamos, ele seguiu um caminho bem tradicional, assim, ele enveredou pela política partidária, né? O que reflete também, não deixa de refletir, um sistema partidário bem consolidado no Chile, né? O caso chileno é interessante porque tem uma geração aí de políticos que entram para a política partidária e para esse rol de discussões mais institucionalizado que não ocorre de uma maneira tão evidente ou tão rápida e tão clara no Brasil. Aí vocês podem falar, mas o Boulos era um líder do Sem Teto, né, do MTST, e hoje ele, enfim, está totalmente no meio, no mainstream partidário. Sim, mas é um processo muito mais demorado, né, eu acho, na minha visão. O Boulos está há muito tempo militando, acho que teve uma confluência aí que permitiu que ele também entrasse por essa via, né, partidária. Mas no Chile é meio um roteiro esperado, assim, você vê menos figuras apenas na militância, né? Elas acabam enveredando para fazer política mesmo e discutir nesse ambiente, nessas instituições. É interessante isso, porque o Partido Comunista Chileno, por exemplo, era um dos maiores do mundo, né? Foi por muito tempo. Então, para a gente também entender que isso é um elemento, uma variável importante no caso chileno, né? Bom, a emergência dele surge, né, do Boric, como uma pessoa competitiva, né, um candidato competitivo. Ela surge num cenário né, de polarização no meio dos protestos, e protestos muito grandes que todos lembram aqui em 2019, aquelas fotos impressionantes, né, os maiores protestos desde o fim da ditadura. Não se via algo assim há muito, muito tempo no Chile, né? E ele também surge, o Boric, ele surge nesse contexto de uma tentativa de apaziguamento desses protestos, né? E de uma intensa polarização representada pelas forças do establishment político chileno, né? E aí o governo, o Piñera, ele vai ser a maior figura, ilustração disso, né? Símbolo, e a população contestando esse estado de bem-estar social que é muito precário, né? E muito assimétrico e muito frágil, na verdade, no Chile, né? Bom, mas a gente tem que falar um pouquinho dos contextos, né? Da polarização ideológica, que aí a gente vai falar um pouco da bibliografia sugerida, um modelo econômico chileno que por muito tempo foi tido como um dos mais exitosos na região, crescimento do PIB da economia muito acima dos vizinhos, mesmo em momentos de crise, o Chile crescendo muito, né? Mas acho que a gente tem que mostrar aqui tem que lembrar que
esse modelo ele também existiu graças, né, é um modelo de mercado voltado, uma economia de mercado voltada para fora, em que os serviços públicos eles não são necessariamente todos providos, oferecidos pelo Estado, né? Então, eu acho que muito fica na mão do setor privado. É interessante porque a Constituição chilena, ela diz que o setor privado ele tem que entrar onde o Estado não dá conta, mas assim, também não fica claro até quais são as obrigações mesmo do Estado, e aí acaba tendo uma mistura, porque o setor privado ele acaba entrando, é questionável isso, muitas vezes onde talvez aqui para a nossa régua deveria ser uma atribuição do Estado, né? Essa provisão de serviços, de saúde, de educação, enfim. Esse modelo econômico, acho que um dos maiores expoentes dele é um modelo de aposentadoria, né, que vigora ainda no Chile, que ele é um sistema de capitalização conhecido como AFPs, que são administradoras desses fundos de pensão, né? E ele foi construído e elaborado na ditadura do Pinochet. Eu acho que é importante lembrar que, à época, né, na ditadura do Augusto Pinochet, o ministro do Trabalho era o José Pinheira, irmão do ex-presidente Sebastião Pinheira. Então, isso quer dizer que o Pinheira é pró-Pinochet? Não, não quer dizer. Quer dizer que eles vêm de uma elite, de uma família de elite, e uma cabeça, enfim, valores moldando essa família muito, essa elite muito similares, né? Então, esse sistema de capitalização, né, ele, se eu não me engano, em 85, e ele mudou, era de repartição, como é o nosso, ou seja, pessoas da ativa financiam os aposentados, mas ele mudou. Então, no sistema de capitalização, acho que alguns lembram, porque durante a campanha pré-eleição de Bolsonaro, o ex-ministro Paulo Guedes falava que queria muito implementar esse sistema no Brasil, porque a gente tem um rombo previdenciário muito grande, não é mentira, né? Isso é um problema em todos os países, a gente está vendo o que está acontecendo na França. E aí esse modelo ele mudou, passou a valer a capitalização para todo mundo, exceto para os militares. Então, essa é uma crítica também, por que os militares não foram contemplados com esse modelo novo de previdência, de capitalização. Mas, resumindo, por que eu estou falando tanto desse sistema? Porque hoje, as aposentadorias, né, desse sistema, os defensores vão argumentar os fundos têm um rendimento bom, de fato tem, mas no fim das contas, no resumo da ópera, o que as pessoas sacam de aposentadoria é muito pouco, então é muito raro uma pessoa conseguir parar de trabalhar e viver dessa aposentadoria que ela acabou acumulando ao longo da vida pelo sistema de capitalização. No sistema de capitalização, o próprio funcionário, o empregado, ele vai lá e pega uma parte do seu salário e coloca no fundo. Às vezes é compulsório, sai do seu salário e vai para o fundo diretamente. Mas no Chile, diferentemente do Brasil, o empregador não contribui com nada. Então é tudo, nem o Estado. Então é tudo nas costas do empregado mesmo. Bom, isso é um tema muito sensível e importante, né? E eu acho que isso fala um pouco do welfare state e também vai falar da desigualdade, que é uma questão no Chile. Falando da desigualdade, eu queria mostrar esse mapa. Esse é aquele projeto do World Inequality Database, é aquele projeto do Piketty, que é um economista francês, que acho que muitos de vocês já ouviram falar, e eles fazem, acho que a cada 2, 3 anos, eles atualizam esses dados, né, muito com base no imposto de renda, no sistema de imposto de renda desses países, e aqui o que mostra? Que os 10% mostra o quanto os 10% mais ricos controlam do total da riqueza desses países. Veja como está o Brasil, o Chile, a Colômbia, a gente tem o Peru,
a gente tem níveis de desigualdade comparáveis à África Central, né? E Índia. Isso não ocorre nem nos Estados Unidos. Olha a Europa como está clarinha perto dos outros países. O Oriente Médio também é bastante desigual, né? Esses países super ricos em petróleo. Mas só porque às vezes a gente fala tanto da desigualdade do Chile, mas o Brasil não fica atrás, assim, a gente está bem pau a pau, né? Então a gente vê aqui nesse mapa que no Chile os 10% mais ricos concentram, o número exato é 62,7% da renda nacional, segundo os dados de 2021. No México, esse percentual é de 61,1% e no Brasil de 59,8%. Então, está bem igual, né? Assim, infelizmente, a gente tem uma desigualdade bem forte. Bom, a polarização do Chile, né, a gente não pode deixar de lembrar, ela é também ideológica, política e socioeconômica, como eu estava falando, né? E ela é geracional. Por que eu estou falando isso, né? Utilizando dados da pesquisa, né, do Centro da Pesquisa CEP e metodologia, né, sobre ideologia dos indivíduos, a gente vê que a partir de 93, partidários e opositores de Patrício Alvim, que era do Partido Democrata Cristão, a gente tem que lembrar que o fim do governo chileno, no governo, perdão, do Pinochet, da ditadura do Pinochet, ela é possível graças a um pacto, né? Então, o pacto entre alguns partidos de centro-esquerda e alternância de poder, né? De uma maneira bem competitiva e saudável em termos, mas sim, é um pacto para aquilo acabar, né? Não necessariamente houve um revisionismo aí, como a gente falou um pouco na aula passada, né? Então, o que mostra aqui? Mostra que partidários e opositores começam a sofrer, né, um distanciamento ideológico muito sutil, né, se a gente for pensar de 93 a 2008, e ele se consolida em 2008, né, essa distância ideológica entre os níveis socioeconômicos altos e baixos começa a aumentar de 2005 em diante. Interessante pensar que 2005 foi justamente quando eclodiram esses protestos dos secundaristas, né? Que foi se eu não me engano, eu tenho quase certeza, foi no governo Bachelet. Isso abalou muito o governo dela, né? Acho que começa aí uma semente de uma imagem, né? Se planta semente de que o Chile não é tão estável assim, as coisas não estão tão bonitinhas assim, e tem uma parcela da população que, sim, está com raiva e sofre muito com essas desigualdades, né? Porque se os turistas vão para o Chile e ficam ali nos bairros, assim, mais centrais, bonitos, turísticos, parece um outro continente até, muito tudo arrumado e funcionam bem as coisas, né? Mas as coisas não são bem assim. E o que mostra a pesquisa? A partir de 2011, a geração nascida antes de 55 começa a se afastar ideologicamente daqueles nascidos depois de 1980. Interessante, talvez isso esteja ocorrendo no Brasil, eu já pensei um pouco sobre isso, porque parte da população que apoia atitudes extremistas e negacionismo de ditadura, etc., é que não viram, não chegaram nem perto de vivenciar o que foi poucos anos de ditadura aqui no Brasil, né? Eu imagino. Então, é interessante pensar que há um afastamento desses mais velhos e os mais novos. Bom, a chegada do Boric ao poder marca também o fim do período de dualismo entre concertação, que é esse pacto do qual que eu estava falando, né, da esquerda e centro-esquerda e centro, da concertação, e essa direita pós-regime de Pinochet, né?
Mas é importante a gente lembrar que a polarização ela não acaba com a sua eleição, né? Não é porque o Boric ganhou que a polarização tem um fim, né? O segundo turno, eu acho que é importante a gente sempre lembrar dos resultados dos segundos turnos. Por que que eu estou falando isso? Porque me dá um pouco de raiva quando eu vejo amigos, por exemplo, que bom, a eleição passou, está tudo pacificado, maravilhoso, e agora o Brasil volta ao trilho ou ao resgate total de seus valores democráticos. Não, a gente tem que lembrar que foi muito apertado o segundo turno e metade do país endossa tudo que a outra metade não endossa. Mas então, voltando para o Chile, o segundo turno de 2021, o Boric derrotou o Kast, um candidato de extrema direita, né, por uma margem também apertada. Ele ficou com 55,8 e o Kast com 44,1. 44% dos votos é algo considerável, né? No primeiro turno, o Boric havia tido 25% dos votos e o Kast 27,9%. E eles foram os mais votados, foram para o segundo turno. Mas veja que metade, 45% do país, preferia um candidato de extrema-direita, que é o Antônio Kast, ao Boric. Então, isso dá uma pista do que está por vir, né? É importante também a gente dizer que esse rechaço aí à nova Constituição que ocorreu no ano passado, que foi um grande desgaste para o Boric, ele está tentando reverter isso, eles estão tentando reescrever a Constituição de uma outra maneira, acabou aprofundando ainda mais esse cenário de polarização. São processos importantes, mas muito desgastantes e bastante controversos e polêmicos, né? Acho que nada é muito calmo e plácido. Bom, quais são os desafios aí do seu governo? Eu acho que a gente tem a Constituinte ou a nova Constituição, que é inegável. Tem a questão da governabilidade, ele não tem muito apoio no Congresso. Então, assim, a gente sabe como o Congresso, como são as dinâmicas de Congresso, é inevitável os políticos, eu não, fazerem alianças para para conseguirem votar nos seus, o governo fazer aliança para conseguir votos para os seus projetos de lei, para sua pauta ali dentro do legislativo. E essas alianças, esses favores, eles não são de graça, eles cobram preço depois, e isso também pode cobrar um preço ali com o eleitorado, a tal da accountability vertical que a gente falou na primeira aula. Existe também a questão do estado de bem-estar social, porque reescrever essa Constituição não necessariamente é uma garantia de mudanças profundas, como as pessoas que estavam protestando estavam pedindo. Eu acho que houve vários pontos dessa tentativa de reescrever a Constituição, que foi rechaçada no ano passado, que eram bastante avançados e surpreendentes, mas que dificilmente um eleitorado como o do chileno, que tem valores conservadores, né? Claro que não é toda a população, mas acabamos de ver aí o percentual de votação no segundo turno. Muito difícil esse eleitorado chileno acatar alguns pontos, precisamos ir muito longe. Eles tinham falado sobre possibilidades de aborto, né, para as mulheres. Eu acho muito difícil isso ocorrer no Chile, acho que no Brasil idem também. Então, para a gente também ver que às vezes existe uma agenda, promessas de governo ambiciosas, que elas vão acabar esbarrando em valores e uma parte bem conservadora ou não tão afim desse eleitorado, são limitantes. Bom, não parece tão fácil, assim, tão simples modificar isso, é isso que eu estou querendo dizer, né? Eu acho que quando a gente fala aí de estado de bem-estar social, e aí a gente não pode deixar de falar também de educação,
E, como eu disse, o acesso ao ensino superior é uma questão no Chile. Há grupos muito poderosos ganhando dinheiro com essa dívida vitalícia das pessoas, e dificilmente eles vão abrir mão disso. Vai ser uma batalha mesmo, né? Acho que também há desafios aí econômicos. Todos esses pontos, eu acho que são potenciais inflamáveis para aumentar o nível de polarização no Chile. Por isso que eu coloquei eles aqui. Eu acho que também tem questões econômicas que serão um desafio para o Chile. A gente está vendo um país que, como eu disse, em tese estável, pelo menos aparentemente, era muito estável e robusto, que recebia muitos investimentos estrangeiros, mesmo sendo um pequeno, com uma economia limitada, né? O Chile é um grande produtor de cobre, tem atraído muitos projetos de energia limpa, porque eles têm a questão também da água, eles não, né, e eles são carentes de recursos naturais, não é como o Brasil, e um grande exportador de frutas, peixes, pescados, mas o grande tchan da economia do Chile é o cobre, mas mesmo assim o país recebia muito investimento, porque havia essa confiança de que ia continuar sendo um país, uma economia de mercado voltada mais para fora e um país estável. Isso está mudando. Esse processo de reescrever a Constituição, ele traz muita incerteza. E o Chile está vendo certas fugas de capital e também tem visto perspectivas para a sua economia que não são tão animadoras assim, né? 2023 vai ser um ano muito difícil, desafiador também para o Chile, para o Brasil vai ser muito, mas para o Chile também vai ser, a gente vai ver. Eu acho que uma outra questão que é importante que se coloca, que é o Chile tem um modelo econômico exportador e a gente vê um mundo, economicamente falando, em crise. A China está retomando, teve dados, acho que semana passada ou retrasada, de produção muito favoráveis, assim, até surpreendentes, mas tudo ficou mais incerto depois da Covid. Até que ponto a China não é capaz de fechar tudo, porque eles não têm meio termo. A grande questão ali é o controle, é muita gente, é controle social, político, econômico, e você vê isso nas ruas, assim, não existe um atravessar fora da faixa, sair da faixa de pedestre, sair da regra, não seguir aquele caminho. Os agentes estão trabalhando para ter tudo muito sob controle daquela massa, porque também existe um medo de que, se aquilo sair do controle, o governo está muito ameaçado. Então, enfim, estou divagando aqui sobre a China, mas para a gente ver que a China também está disposta a não receber ou comprar tudo do mundo, como a gente acha que, como sempre ocorreu, porque ela quer manter as coisas sob controle e, enfim, por razões políticas. E aí eu acho que um outro desafio vai ser a questão dos saques de aposentadorias. Eles foram liberados, né? Os chilenos puderam sacar parte das suas aposentadorias. Eu acho que foi até 4 saques, 4 vezes, mas muitos acabaram. É tão precário que alguns ficaram sem aposentadoria já nesses saques. Então, acho que também isso vai ser uma questão. Bom, houve no ano passado a Convenção Constitucional. Desculpa, Marcela, interromper, que antes de Claro. você continuar, o Gregório fez algumas perguntas aqui no chat. Desculpa, Gregório. Tudo bem, obrigada, Luci. Quer que eu leia para você? Eu abri aqui, vamos lá. Tá bom. Houve, no contexto da redemocratização, uma união dos esquerdistas e dos democratas cristãos na concertação, correto? Sim. Casti representaria, de algum modo, o antigo regime pinochetista? E como a democracia cristã está hoje, fraca ou forte, apoiando Boric? Olha, eu acho que Casti não vai falar abertamente que é um
uma encarnação, um retorno do regime de Pinochet, porque isso acaba chamuscando um pouco o candidato, porque é muito a ditadura no Chile e na Argentina. Não estou falando que no Brasil foi dita branda, nada disso, não gosto dessa expressão, mas foi muito. Elas foram curtas, mais condensadas, né? Então, assim, por mais que um candidato represente parte, um retorno de parte disso, ele não vai falar porque é muito negativo também, tem um viés muito negativo, um peso muito ruim, né, do Pinochet. Então, se ele for hábil, ele vai ficar quieto e, para bom entendedor, a candidatura dele vai bastar. O que eu quero dizer com isso? Que eu acho que existem alas da sociedade chilena que não acham tão grave o regime do Pinochet e não concordam necessariamente com o fim dele, que votaram no Kast. Então há uma identificação, sim, mas ela não é explícita, né? Não dá, e eu acho que não dá para dizer mesmo que se ele fosse eleito, o Chile viveria um Pinochet segundo tempo. Isso de jeito nenhum, né? Acho que as forças que foram consolidadas aí depois da ditadura, elas ganharam um espaço, e tem a sociedade chilena que não permitiria isso, né? Pelo menos metade ali, como a gente viu. Então, acho que não sei se significaria um retorno a esse antigo regime. A democracia cristã, ela saiu um pouco com pouco espaço, né? A gente vê nas últimas eleições, um pouco mais fraca. O que ganhou espaço, e eu acho que antes vou responder a última pergunta, não deixa de ser um apoio em alguns momentos para o Boric no Congresso, mas o que ganhou quando convém, claro, o que ganhou muito espaço na última eleição, que foi visto, o que a gente está falando aqui, é que esse pacto, esse centro-esquerda, perdeu espaço e ganha relevância e maior e protagonismo as opções é, mais à esquerda. Alguns lugares vão falar de extrema esquerda, o que eu também não acho, porque eles estão ali jogando o jogo e ninguém está falando de uma economia planificada, estatização de tudo, e não acho que é por aí também a extrema esquerda, mas sim mais de esquerda do que eram os partidos que compunham a concertação. A Simone fala, pensei também na questão religiosa. De nada, imagina, Gregório. Até porque, pelo que lembro, no início da Constituição, fala da questão da família numa perspectiva católica bem forte. A Constituição chilena, Simone, pode ser, eu já vi algumas vezes ela, eu não me lembro dessa questão religiosa, mas existe um grupo no Chile que como se chama? Liberdade e Cidadania, eu não me lembro, mas é um think tank bem de direita que apoia, deve ter apoiado o Cast, apoia, e tem alguns pensadores ali do regime Pinochet que estão nesse think tank, alguns economistas que ajudaram a moldar. Mas tudo bem, a Simone está falando, faz muito tempo que eu li a Constituição, mas ela é de 1985, deve ser essa mesmo, 1980 e pouco, 85 é o sistema de previdência, perdão, mas é dessa época, então ela é a mesma ainda, não mudou, então deve ser, você deve ter razão. Mas só para dizer que existem grupos e figuras dessa direita mais conservadora que estão nesse think tank, e eu acho que é liberdade. Eu vou procurar no intervalo e já trago, tá? Só para não ficar entrando na internet aqui. Que estão nesse think tank e que faziam parte de alguma maneira, ou eram muito próximos, né, das pessoas que faziam parte do governo do regime do Pinochet. Então, eu acho que esse conservadorismo, com esses direitos um pouco
o que traz a nossa TFP aqui no Brasil, né, ou aqui em São Paulo, é muito São Paulo, né, muito Sudeste, TFP, se a gente for para não sei se a gente for para o norte do Brasil, a gente, se falar TFP, todo mundo sabe. Mas eu acho que tem algumas semelhanças, né? Essa questão de valores, família, sociedade, a questão cristã. E é interessante porque na aula passada a gente também falou um pouco sobre como essa ascensão do bolsonarismo no Brasil ela é possível, ela ocorre graças também a esse apoio, né, dos grupos religiosos, não necessariamente os católicos, mas, enfim, tem uma semelhança. Bom, vou voltar aqui, vou dar uma acelerada, senão a gente não consegue fazer a nossa pausa da água, dos 5 minutos. Então, voltando para a questão do Chile, mas, por favor, fiquem à vontade para interromper e fazer esses comentários, tá? E a Lucy, se puder me avisar, eu agradeço, por favor. Voltando para a questão do Chile, houve uma convenção constitucional, né, que foi montada, primeiro foi decidido popularmente que tipo de corpo queria redigir ou discutir a nova Constituição e como ia ser esse processo. Ele ia ser votado depois, como ia se dar isso, né? Foi feito isso, foi apresentada essa nova Constituição, foi votada e eles votaram pelo não. Isso foi uma derrota para o Boric, a gente tem que pensar ou não. Ainda que tenha sido, eu acho que o Chile ainda, né? Acho que não tem alternativa depois dos protestos de 2019, que foram muito fortes e emblemáticos. Só um minuto. Se não buscar essa nova Constituição. Eu falei, acho que em algum momento, na primeira ou no segundo encontro, que falar em uma nova Constituição é uma grande arma dos políticos em momentos de crise, né? Acho que a gente tem que lembrar que em 2013 a própria Dilma Rousseff falou de uma Assembleia Constituinte e uma nova Constituição. Mas nem todos conseguem levar isso adiante, porque é um processo desgastante, doloroso e que traz muita incerteza dentro do país, né? Muito movido, e também para quem olha de fora para o país e quer investir, também é prejudicial para a economia, é um processo turbulento. Então, mesmo que a nova Constituição do ano passado tenha levado um não nas urnas, o Chile e o governo Boric, eles continuam apostando nesse caminho, insistindo nesse caminho para dar fim à polarização, que talvez, né, como a gente discutiu um pouco na primeira aula, e a gente pode falar disso hoje, mas seria uma solução, o único país que esteja buscando uma solução institucional para dar fim à polarização. A gente não vê nos outros países essa tentativa, né, de esse caminho mais institucional para acalmar os ânimos, trazer para a terra e tentar, né? Vamos tentar aqui dialogar novamente e achar um caminho mais apaziguador, né? A gente vai, acho que a McCoy, o Raman e o Sommer falam dessa questão do impasse, de crise ao aprofundamento da democracia, e acho que é isso que essa questão da nova Constituição no Chile mostra. O que vai vir aí, né? A gente vai ter um aprofundamento da democracia ou um impasse? Acho que a gente está vendo um impasse que o Chile está vivendo depois desse não à nova Constituição, ou a gente vai ter ainda mais crise, um aprofundamento ainda maior da polarização, né? Então, acho que esse elemento que parecia muito positivo para o Boric, ele é uma expressão bem clichê, ele é uma faca de dois gumes, ele pode prejudicar o seu governo, né? Bom, eu queria falar, então, alguns pontos da Constituição, da nova velha Constituição que foi reprovada. Ele tratava da saúde como um caráter
trazia um caráter universal, público, integrado à saúde, né? Acho que muitos se inspiram no modelo de governança, de universalidade que tem, né, o SUS, né? O Brasil é vizinho, é normal a gente se inspirar nas best practices do vizinho, porque tem uma realidade mais ou menos parecida com a nossa. Então, ele traz esse aspecto. No Chile, a saúde pública ela tem uma dimensão muito menor do que no Brasil, ela não é tão acessível assim, e tem os convênios, espécies de convênios de saúde, como a gente tem aqui, que são muito precários. Para você ter um serviço mais ou menos decente, enfim, tem vários tipos de convênio aqui no Brasil, a gente sabe também. Tem os ruins, tem os bons, mas para você ter um serviço mais ou menos decente, você tem que pagar muito, muito no Chile, né? Acho que também trazia a Constituição que foi rechaçada, ela também tinha pontos importantes sobre povos indígenas e Estado plurinacional. Isso é inédito no Chile. Até quando a gente fala, quando falo Estado plurinacional, penso na Bolívia. A Bolívia conseguiu introduzir esse elemento, né, na Constituição, culturalmente, e com o governo Evo, mas no Chile praticamente não se fala, existe uma segregação muito forte, né, com os indígenas que vivem mais no sul e o restante da população, a população mais urbana de Santiago, ou mesmo no norte, que é um pouquinho mais rico. Então, são pontos diferentes e inovadores, né? Falava sobre a questão de direito de propriedade, discutia isso uma maneira um pouco mais definida, né? Que havia o direito de propriedade, ele também podia se estender ao Estado, ao bem público, isso não tinha na Constituição anterior. Também falava sobre direito de propriedade, falava sobre questões de meio ambiente, gênero, paridade, perspectiva de gênero nos espaços públicos e no serviço público no Estado. Falei um pouco aqui do direito ao aborto, né? Falava de direito à liberdade de expressão, que era algo que não estava previsto na Constituição anterior. Proibição ao desaparecimento forçado, por que isso, né? Porque houve muitos casos na ditadura, né, chilena, brasileira, argentina, mas isso não, assim, não havia menção sobre isso na Constituição anterior. E também um ponto importante, muito polêmico, que a gente também não pode dizer que vai continuar, né? A gente não sabe o que vem aí nesse novo processo, que crimes que não prescrevem, né, que provavelmente aí os crimes da ditadura entrariam nisso, e uma proibição de anistia. Bom, o Brasil já não estaria incluído aqui nesse grupo, né? A gente passou por um processo de anistia que, enfim, acabou pavimentando o caminho para o Brasil sair da ditadura, e ele é muito polêmico, né? Não se sabe, não se discute até hoje se foi uma autoanistia, anistia para quem, e por que e como que se deu esse processo. Então, são alguns pontos da Constituição que foi reprovada, não sabemos se eles serão contemplados no próximo texto que está sendo trabalhado. Esses pontos, eles são interessantes porque eu acho que eles contemplam parte da agenda das pessoas que foram às ruas protestar. Acho que a gente tem que lembrar, né? Não falei aqui, mas acho que muitos lembram que esses protestos que se espalharam, incendiaram o Chile, foram uma grande inspiração até para outros países. A gente vai falar da Colômbia depois. Eles começam por um reajuste na tarifa do metrô, né? E é meio aquela gota d'água, como se o chileno falasse: eu tenho que pagar mais isso, eu não aguento mais, a vida já é muito difícil, a gente recebe muito, a gente paga muito, trabalha muito, recebe nada, eu não quero pagar, eu cansei, a gota d'água, né? Bom, quais são as perspectivas aí, né, em relação a esse processo? A gente vai ver um aprofundamento da democracia que ocorre
após uma estratégia de despolarização normativa ou de polarização disruptiva, que seria, que aí a McCoy vai falar sobre tentativa de uma nova Constituição, e o consenso da elite política que levou à transição para a democracia em 89. Acho que alguns de vocês viram aquele filme No, né, da campanha, que marcou o fim do regime do Pinochet, que foi muito importante. Bom, o Chile passa agora por um novo processo constituinte, com uma nova comissão, né? Aquela foi desfeita, mas é uma nova comissão de especialistas formada por 24 pessoas, aquela era muito grande. Fiquei com a impressão, não acompanhei de perto, assim, com lupa, o trabalho do órgão anterior, mas fiquei com a impressão que havia muito, não sei quem sou eu para falar também, mas muita gente, muitos interesses ali para serem contemplados. Claro, a gente vive numa democracia que é que a maior parte dos interesses sejam contemplados, mas é preciso ceder em alguns pontos, porque senão o processo não anda e as brigas surgem e as questões políticas acabam atrapalhando o processo de andamento das coisas. Fiquei com uma impressão que o processo anterior ficou muito preso em algumas picuinhas, assim, e não andou, mas eu também não acompanhei com tanta atenção. E esse Conselho Constitucional, como está sendo chamado, esse novo no Chile, ele vai ser eleito, né, em votação universal, agora em abril, e ele vai começar o trabalho em maio. Tudo isso são perspectivas, né? E aí vai entregar um projeto de Constituição em 21 de outubro deste ano, que vai ser submetido a um plebiscito em novembro, com voto obrigatório. São muitas regras para um sistema que já estava indo para outra direção. O voto deixou de ser obrigatório no Chile há uns, acho que 8 anos, 6, 8 anos, se não me engano. Então, enfim, são muitas regras para um processo para um sistema um pouco diferente. Vamos ver se vai dar certo. Diferenças aí, né? Nenhum membro da comissão anterior vai poder estar nessa, que se chama Acordo Chile, e o que eu entendo é que os partidos políticos vão ter mais influência e representação, né, nesse novo processo aí. Eu falei um pouco aqui do aumento das incertezas que esse processo traz, da fuga de capitais que o Chile está vivendo. Por que você está falando tanto disso? Você é uma neoliberal, uma pessoa do mercado. Não, eu acho que isso é ruim para todo o país, deixa o país um pouco mais pobre, os governos não têm que governar para o mercado somente, mas eles não têm que ignorar a existência do mercado. Isso é ruim, isso acaba sendo um pouco ruim para todo mundo, né? É interessante que a gente tenha investimentos também na economia que venham de fora e que as coisas possam andar, se desenvolver e que a gente possa compartilhar todos desse bom momento econômico, né? Pensando aqui para o Brasil e vale para o Chile também. E aí a gente tem um cenário econômico muito difícil para 2023 no Chile, que é essa perspectiva de contração na economia, uma inflação alta, déficit em conta corrente, déficit fiscal, coisas que o Chile não tinha, se gabava por não ter na região por muitos anos, né? E é isso o que eu queria mostrar sobre esse cenário do Chile, bastante disruptivo, pós protestos, e um pouco das origens dele. Queria saber se alguém tem algum comentário. Se não, a gente volta, faz um intervalinho pequeno e volta para falar do segundo caso, que é a Colômbia. Vocês veem a polarização se manifestando também, da maneira como a gente falou um pouco no Peru ou no Brasil, no caso do Chile?
diferente. Por quê, Oscar? Olha, estão me escutando? Sim, Super, eu vou botar um fone, porque eu não sei. É, bom, para mim, assim, né, desde a minha perspectiva, eu vejo que são um pouco diferentes os dois processos, né? Você fala um pouco sobre o conceito de ditadura branda, né? De dita branda, né? Que fala o O'Donnell. É, e tal. E realmente, assim, mais na questão da polarização, assim, pouco que você trouxe, né? Neste breve espaço, eu consigo pensar que a ditadura do Pinochet é brutal, assim, tem uma questão muito ideológica, né? Tipo, uma questão muito forte que permeia até hoje, né? Nos cidadãos chilenos. Por isso que tem essa rejeição na Constituição, que você apontou tudo isso bem, né? E tal. No Brasil, eu vejo que foi um pouco mais, menos ideológica, né? Tipo, teve também isso, mas eu vejo que, né, pensando talvez desde uma visão de Juan Lins, que não aplica muito bem, mas pensando assim, tipo, no Chile seria um pouco mais totalitarista e no Brasil eu veria mais autoritarismo, né? Por isso que eu acho que é um pouco assim, né? Tipo, tinha muita violência também na ditadura brasileira e tal, mas eu acho que teve um pouco mais também, eu não sou experto, né, que nem você, para falar isso, mas eu vejo que teve um pouco mais espaço, até porque tinha rupturas dentro da própria ditadura brasileira, né? Então, essas diferenças ideológicas há um espaço que se manifesta hoje, né? Existe bastante contradição na polarização. Nos mesmos grupos de ultradireita brasileiros, né, e de direita, existem muitas contradições, né? Eu vejo pessoas que são de direita e tendem a se classificar até como fascistas, né? Tem outros que já se consideram um fenômeno diferente, né, e tal. Eu vejo que a ultradireita chilena já vai mais toda pelo mesmo caminho. Ela é mais homogênea, né? Tipo, ela é mais consolidada. Por isso eu vejo que é um pouco diferente, né? Em comparação. Mas é uma opinião só. claro. Não, talvez porque essa direita chilena que apoia o Pinochet, ela tenha se calado nas últimas décadas, eu imagino também, porque é, assim, é quase não se manifeste, né? Não, né? Então, acho que eles ficaram calados. O que eu acho interessante na questão chilena é que eu vejo que é, houve um desenho, né? Uma escolha de modelo econômico de bem-estar social tão característica, assim, tão de mercado, com todos os serviços, provisões de serviços privatizadas na mão das empresas, de alguns grupos, poucos grupos no Chile, e isso foi tão diferente, né, do que aconteceu aqui no Brasil, de alguma maneira, ou na Argentina, acabou criando um estado de bem-estar social tão precário. E isso acabou sendo um elemento muito importante para a polarização no Chile, que não aparece no Brasil de uma maneira tão forte. E ele acaba aparecendo na Colômbia também. Então, quando tem esses protestos, não há pessoas da direita, assim, é menos sobre a ideologia, né, e mais sobre talvez o dia a dia dessas pessoas, e aí, claro, você vai esbarrar nessa questão ideológica. Sim, minha vida é muito difícil, muito ruim, eu vivo muito mal, eu já sou aposentada, mas eu tenho que trabalhar. Conversei com várias pessoas, eu sou aposentada, mas eu preciso trabalhar, porque senão eu não consigo nem comprar cesta básica com a minha aposentadoria. Então, eu acho que o modelo econômico, essa questão da economia e do estado de bem-estar social, eles acabam entrando com muita força, né? Eles são a faísca, né? Ou eles estão no topo ali que pega fogo primeiro. E aí, quando a gente vai ver o que está por trás disso, questões ideológicas, claro, que ajudaram a formar esses dois Chiles, no mínimo, né? Então é isso. Mas obrigada pela sua intervenção.
Vamos então fazer esse intervalinho de 5 minutos e já voltamos? Tá bom, até já então, gente.
Vamos lá, voltar? Legal. Vamos lá. Eu não compartilhei, né? Certo. Bom, o segundo caso aqui que a gente vai olhar hoje, um pouquinho, é o da Colômbia. Por que, né, o Colômbia? Por que ela está com o Chile? Bom, falei um pouquinho que eu acho não. A Colômbia tem um modelo econômico e de bem-estar social bastante inspirado no do Chile, e isso acabou explodindo de alguma maneira, né? Os protestos do Chile que evidenciaram a polarização, né? Que acabaram culminando com o processo constituinte e a eleição do Boric, né? São resultados dessa intensa polarização. Eles acabaram inspirando a Colômbia de alguma maneira, né? Eu acho que os protestos que vinham ocorrendo no Chile, eles soavam para os países da região como um grande um chamado ao despertar, né? Veja, temos desigualdade, as coisas não estão legais e a gente não vai ficar quieto. Então, isso acabou acontecendo na Colômbia, houve bastante protesto na Colômbia, um pouco depois do Chile, em menor escala, mas estavam começando a acontecer e eles foram interrompidos com a onda de Covid, né? Então, eu queria voltar um pouquinho para a gente entender, né, vamos fazer um caminho um pouco diferente do que a gente fez no Chile, para a gente entender o que aconteceu na Colômbia, né? Bom, na Colômbia, a gente tem origens da polarização que remonta ali ao Bolívar, Simão Bolívar e ao Santander. O que é isso, né? Como isso se traduz na política colombiana hoje? E a gente tem basicamente, muito assim, simplificadamente falando, os liberais e os conservadores. Essas duas correntes, elas se perpetuaram, né, na Colômbia. A polarização, né, ela tem sido, o que o Feldman vai falar, uma característica presente na vida política desde a independência, então, em 1810, né? E surge como uma reação aí às divisões, né? Nessas divisões entre os centristas, aliados do Bolívar, e os federalistas ao lado do Santander, né? Mais adiante, né, a gente vai ter os episódios de tensão que ocorreram, né, na Guerra Civil entre 1948 e 63, que são conhecidos como La Violência, né, que resultaram nessa exclusão da classe média, né, que a gente vê, e aí surgem as Farc e o Exército de Liberação Nacional como uma resposta também, né? Então essa polarização política e social em torno do acordo de paz que a gente, né, a gente ouve muito na Colômbia, como a gente estava falando aqui no começo, a polarização ela está muito enraizada, ou ela tem muito a ver com a questão da guerrilha, da violência, do acordo de paz. Mas é importante a gente voltar um pouquinho a esses elementos para a gente entender, né? Esse acordo de paz, na verdade, ele é um transbordamento, né? Que vai para as outras esferas, mas a polarização ela já vinha ocorrendo antes, né? Então, é importante também lembrar que hoje a Colômbia tem um presidente de esquerda, que é o Gustavo Petro, que é um ex-guerrilheiro do MR9, mas ele, na época que a América Latina vivia
a Pink Tide, Pink Wave, né, a onda rosa com os governos progressistas, né, no poder no início do século XXI, a Colômbia tinha um dos presidentes mais conservadores da região, que era o Álvaro Uribe. Então, acho que é importante a gente pontuar isso para entender, poxa, por que acabou explodindo, esses protestos acabaram explodindo e a polarização ficou mais evidente um pouco depois na Colômbia, talvez, ou esses protestos, essa insurreição, essa insatisfação social ocorre depois, né? Bom, a gente vê então uma polarização mais recente em torno do conflito armado, né? Primeiro, ela ocorre entre campos políticos que disputam e depois entre os grupos guerrilheiros armados versus o Estado colombiano e grupos paramilitares, né? Que apoiavam o Estado colombiano. É bem complexa essa guerra de décadas na Colômbia, porque primeiro que é muito difícil você conhecer alguém que ninguém da família tenha sido atingido de alguma maneira por esse conflito, né? Todo mundo na Colômbia tem algum parente, ou o pai morreu, ou o avô, ou o primo distante, ou o tio, ou estava de um lado ou de outro, ou teve que ser o que eles chamam de desplaçados internos, teve que se mudar por causa do conflito, e aí tem uma questão muito grande de reintegração dessas pessoas hoje ocorrendo, os lugares de origem, onde elas moravam antes do conflito. Ainda tem muitos resquícios, né, disso que é muito recente, na verdade. E a polarização política sobre as negociações de paz, ela tem se intensificado, não só nas últimas décadas, nos últimos anos, né? A gente vê grupos políticos aí disputando, o Pastrana, o Uribe, o Santos, o Duque, o Petro, todos eles, de alguma maneira, estiveram envolvidos e foram marcados pelas questões das negociações de paz. As negociações de paz não são recentes, elas não são antigas, mas elas não começaram há poucos anos, né? Elas começaram no fim dos anos 90 já havia uma movimentação para isso, né? O referendo de paz, ele vai culminar, né? Ele vai mostrar como essa polarização, acho que ela fica evidente nesse referendo de paz, né? Em outubro de 2016. Ele foi um referendo sobre o acordo de paz com as Farc, ainda no governo do Juan Manuel Santos, e ele foi rechaçado nas urnas também. A maioria foi contra um acordo de paz. E depois o que o Juan Manuel Santos fez foi tentar implementar alguns aspectos do acordo de paz que ele via que tinha maior apoio político, né? E tem 3 aspectos desse acordo de paz, em especial, que são muito polêmicos e divisivos, né? Um é a justiça para crimes passados, que ocorreram no passado. Outro é a participação política desses ex-guerrilheiros, né? Uma elite colombiana, política e na sociedade também não quer ver essas pessoas participando da política do país. E a reforma agrária, né? Que bom, se então há uma questão de distribuição que não é igualitária e está muito assimétrica, que ela pode ser vista como um dos elementos, né, fundadores aí dessa polarização e dessa disputa, desse conflito. Por que a gente vai retomar isso agora? E as eleições de 2018, eu acho que foram muito importantes, porque elas representaram um avanço importante do processo de polarização no país, né? Eu acho que o referendo de paz de 2016 enfraqueceu muito o governo do
Juan Manuel Santos, né? Importante lembrar que o Juan Manuel Santos, ele era um herdeiro, em princípio, um herdeiro político do Álvaro Uribe. Ele havia sido ministro da Defesa do Uribe. O Uribe é um político conservador, completamente contra qualquer negociação e acordo com as Farc. Ele teve pai e avô envolvidos no conflito, tem uma questão ali pessoal também. E quando o Juan Manuel Santos ganha a eleição, ele começa a se descolar completamente do Uribe e leva uma agenda mais progressista adiante, né? E depois desse referendo de 2016, com um país já muito dividido e polarizado, né? Que aí acho que numa eleição desse tipo, né? Numa votação desse tipo, fica claro quem é a favor e quem é contra, e como esse país está dividido em torno dessa questão. O Juan Manuel Santos, ele estava tão enfraquecido que ele nem tinha um candidato na eleição de 2018. Ele simplesmente ia sair da cena política. Então, essas eleições elas foram marcadas por essa desilusão com o governo do Santos, depois desse referendo, e também de escândalos de corrupção que acabaram surgindo aí, né, no meio do caminho, e muitas dessas questões né, das discussões do processo de paz com as Farc, né? E aí, num primeiro turno da eleição presidencial, há vários candidatos, e o segundo turno acaba indo para o segundo turno o Ivan Duque, que é o ex-presidente, e o Gustavo Petro. As chances do Petro ali eram muito baixas, né? Porque, enfim, também desculpa, também um ex-guerrilheiro, acho que não tinha ainda um cenário político favorável, né? Então, só para a gente entender como se deu também esse cenário de polarização mais recente. Bom, eu acho que, como eu disse, aqui a gente tem que fazer esse paralelo, que as manifestações elas ocorreram na Colômbia um pouquinho depois das do Chile. Então, em novembro de 2019, já havia protestos na Colômbia pedindo mais direitos sociais e econômicos, muito parecidos ao que estava ocorrendo no Chile naquele momento, né? Falei do aumento da tarifa no metrô, no metrô de Santiago, lá, em 18 de outubro. Então, veja, um mês depois do que começou a ocorrer no Chile, começaram os protestos na Colômbia, né? A pauta foi crescendo no Chile e na Colômbia ela já chegou engrandecida, né? Então, na Colômbia, os protestos eles chamaram atenção também, porque, de repente, havia milhões de pessoas nas ruas, em um país que não via greve, protestos há mais de 40 anos, né? Não tinha uma cultura recente de protestar contra isso, né? E aí os protestos acabam sendo interrompidos com a Covid, né? Por questões sanitárias, de pessoas ficarem mais ansiosas de irem para a rua. A gente lembra como foi a primeira onda, né? Foi bem, todo mundo em casa, temor, não sai, máscara, elevador, vai no mercado, vai morrer, essas coisas. E voltam a ganhar força em maio de 2021, não faz muito tempo. E aí, em 2021, os protestos começaram eles ganharam muito impulso quando o governo apresenta no Congresso um projeto de reforma tributária que era super desfavorável às classes mais baixas, e dentre as propostas, eu acho que a que ficou mais simbólica era o aumento aí do IVA, que é o Imposto sobre Consumo, que talvez o Brasil tenha aí um ou dois tipos de IVA com essa reforma tributária que a gente deve ter, que deve ser aprovada aí nesse governo, mas a proposta, ela previa um aumento do IVA de 16% para 19%, e foi meio um grito da classe média, das classes mais baixas, dizendo:
Não, eu não vou pagar esse IVA também. Agora, depois de tudo que eu tenho que pagar, dessas condições, e você vai apresentar essa proposta que não beneficia, assim, que onera a classe média e os mais pobres, não. E mesmo depois de o governo anunciar que retiraria o projeto de reforma tributária do Congresso, da tramitação, a equipe econômica renunciou, mas os protestos não cessaram, eles continuaram, evoluíram, e o governo passou a se ver cada vez mais acuado e sem recursos para fazer acalmar a situação. Bom, eles evoluíram tanto que as reivindicações, né, elas passaram a incluir vários grupos e setores, né? E elas iam iam desde a retirada do projeto que ocorreu, quanto o fim da violência policial, porque a repressão foi muito dura nesses protestos, né? Houve 16 mortes em 6 dias de protestos, era algo também que foi um pouco assustador. Também eles pediam uma reforma do sistema de saúde, que vinha fortalecendo o setor privado, criação de uma renda básica e salário para trabalhadores de empresas que haviam sido atingidas pela pandemia, um acesso mais ampliado da vacina contra a Covid, e até os taxistas estavam se unindo aí contra um projeto que regulamentava aplicativos como o Uber na Colômbia, caminhoneiros reclamando dos preços dos combustíveis, enfim, deu aquela ebulição geral e uma insatisfação generalizada. Deixa eu ver, estou vendo algumas travando normal. Ah, não é pergunta, tá bom. E aí entra no hall de insatisfação aí, com muita força, essa resposta, né, das forças de segurança e dessa política de segurança pública muito focada na luta contra o narcotráfico. Acho que muitos de vocês lembram do Plan Colômbia, que foi uma política de segurança pública, talvez, e muito voltada, né, voltada para o narcotráfico, para erradicação do plantio de coca e tráfico de cocaína, né, que vinha da Colômbia, que foi apoiada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos deram muito dinheiro para o Plan Colômbia e acabaram dando muita força para as forças militares, aí, forças de segurança, né? E, e aí, enfim, essa insatisfação entrou, né, nessa lista de reclamações dos protestos dos manifestantes, né, essa política de segurança focada nessa luta contra o narcotráfico, e a tentativa do presidente de modificar o Pacto de Paz, que levou ao desarmamento da guerrilha em 2016, né? Bom, eu acho importante a gente lembrar aqui que a Colômbia, né, nessa retomada dos protestos, ela foi o terceiro país mais atingido pela Covid. Então, a gente falou um pouco do Brasil e do Peru, como isso acabou pesando para a avaliação desses governantes, ou desses governos, né, uma resposta que no fim chegou para a população como ineficaz, né? Por mais que houvesse uma boa vontade, uma disposição, uma tentativa. Então, o país acabou sendo atingido pela Covid muito fortemente. Isso acaba pesando contra uma insatisfação e, de alguma forma, aumenta a polarização nesse país, nesses países. Há o fato de que essa reforma tributária ela não foi debatida com empresários nem políticos, então houve uma tratorada aí do governo. No Congresso ela foi super mal recebida, só para a gente falar de outras instâncias, né, desse detonante aí dos protestos.
Nem mesmo o Álvaro Uribe, que é o grande padrinho do Duque, né, que foi convencido, né, nessa reforma, e acabou que o futuro dessa reforma, na visão do Valdez e Birk, foi definido nas ruas, né? O governo teve que recuar. Havia esse grande mal-estar de pontos específicos como o IVA, em serviços públicos, impostos a combustíveis e congelamento de salários dos empregos públicos. Então, veja, novamente, uma pauta totalmente não voltada para os setores médios e baixos da população, né? Para a gente entender também como essa polarização ela acaba sendo alimentada por, às vezes, não conscientemente pelos incumbentes, mas pelas ações que eles acabam, os caminhos que eles acabam tomando, né? Bom, a reação foi dos protestos aos protestos foi ordenar a suspensão, né, do projeto e decretar um toque de recolher, assim, se aproveitando do contexto da pandemia, uma repressão muito forte e um cenário assustador, né, na visão dos autores, porque a Colômbia é uma sociedade já imersa, né, em anos de conflito, em uma trajetória de bastante violência. Ainda mais no meio desse processo de justiça de transição, né, que o país está passando, que não é fácil. Eles fizeram uma contabilidade aqui, em 4 dias, a violência policial superou as cometidas no Chile durante vários meses. E olha que os tais carabineiros no Chile não são flor que se cheire, são pesados também, pegam pesado. Bom, e aí essas manifestações que incendiaram muito, né, puseram muita lenha na fogueira dessa polarização, elas acabaram resultando na chamada tempestade perfeita para o Duque, né, que vinha de uma crise de pandemia, com protestos com altos níveis de violência, uma grande crise social e econômica que o país vinha passando, que não se via há muito tempo, né? Esse caldeirão aí, ele acaba combinando com a eleição do Petro, que na eleição anterior não parecia ter muita chance, mas você vê tudo é uma questão de oportunidade e contexto e jogo, né? Então, esse caldeirão combinou com a eleição do Petro, um ex-guerrilheiro que durante a campanha prometeu reformas econômicas e sociais para combater pobreza, desigualdade, exclusão social. Ele derrotou o empresário Rodolfo Hernández, que é bastante preocupante e polêmico. É uma figura de extrema direita que certamente corria o risco de jogar a Colômbia em um processo de erosão democrática. Fez algumas menções e elogios ao Hitler na campanha, muito suspeitas e não agradáveis, e é importante lembrar que ele surgiu, assim, ascendeu no último momento da disputa presidencial. No primeiro turno, esse Hernández, empresário, ele obteve 28% dos votos. E aí ele vai para o segundo turno com o Petro. O Petro, ele é ex-prefeito de Bogotá, senador da oposição, economista, ex-militante do M19, e ele também é um candidato polarizante. Talvez, não sei, eu diria que é menos assustador que o Hernández, mas algumas pessoas dirão que ele também é polarizante e polêmico, porque ele busca agora implementar uma agenda muito diferente do que a Colômbia vinha tendo nesses anos todos. Eu acho que ele está ouvindo a voz das ruas, mas tem parte aí da sociedade colombiana também bastante conservadora, que a gente tem que lembrar que falou não a um acordo de paz, a um processo de diálogo e pontes. Lembram as pontes que a gente falou aí na, talvez, aula passada?
Então, não é garantia, novamente, de que a vitória dele, a eleição dele, traga uma estabilidade aí, um período de apaziguamento para Colômbia. Bom, e o dia seguinte à sua posse, o Petro anunciou um projeto de reforma tributária, que tramitou em um processo de emergência assim, no Congresso, e aí tinha uma perspectiva de arrecadar 20 bilhões por ano, bem altas as perspectivas, e esse projeto, na verdade, é um dos pilares de financiamento dessas políticas do Petro, entre elas o de reforma agrária. Esse é um tema muito, muito sensível na América Latina, tanto que, bom, vejam o Brasil, né? Temos um movimento de reforma agrária com 40 anos, quase, o MST, acho que isso, acho que está com 38 anos por aí. A reforma agrária simplesmente anda e muito pouco, ou quase não anda. Na Venezuela, quando tentou se fazer, foi uma grande polêmica, que foi um dos elementos que levou a uma tentativa de golpe contra o Chávez também. E na Colômbia, qual é a aposta de vocês? Que isso vai dar uma incendiada ou que vai, na verdade, dar uma apaziguada? A questão do campo ela é muito forte. As Farc, que têm tanta força e foram um ator tão crucial na política e na sociedade, né, com tantos reflexos na sociedade colombiana, ela surge no campo. A guerrilha urbana é o ELN, as Farc são do campo. Queria ouvir vocês um pouco dessa agenda do Petro, qual que é a perspectiva, o que deve levar para um caminho mais despolarizante ou mais polarizante? Ou é isso mesmo, tem que ouvir a voz das ruas e implementar a agenda que eles estão pedindo? Ou tem que levar em conta a polarização para tentar não correr risco de retrocesso democrático? Como vocês veem? O que deve ser levado em conta por um governante? Bom, o pessoal está meio tímido hoje, tudo bem. Bom, eu acho que tem alguns pontos aí para a gente pensar. É importante ouvir o que se está pedindo, né, nas ruas, mas eu acho que, no caso do Petro e de alguns governantes, é preciso entender também até que ponto ir para que o processo de polarização não seja aprofundado enquanto ocorrem essas mudanças, enquanto essas mudanças são feitas. Senão há um risco grande de esses processos acabarem polarizando ainda mais um ambiente que já estava polarizado. Moisés pergunta: como está o andamento desses planos do governo Petro? Conseguirá implementá-lo? Essa é uma questão. Ele precisa de apoio no Congresso. Ele está relativamente bem posicionado no Congresso, mas nem tudo também que for aprovado refletirá bem na sociedade, certo? Porque tem uma parte da sociedade que é contrária a isso. Mas bem, tem esse ponto da reforma agrária e tem outros um pouco polêmicos também,
que é taxação de grandes fortunas, que é algo que se pede da França aos Estados Unidos, Brasil, com alíquotas que variam de 0,15 a 1,15, impostos sobre exportação de produtos do setor extrativo, por exemplo, principalmente petróleo. O Petro tem uma agenda verde importante, principalmente por causa da vice dele, e também impostos sobre alimentos ultraprocessados. Vejo aqui uma agenda bastante contemporânea e nova, mas também eu me pergunto sobre a viabilidade de dar esse passo rapidamente, porque um dos principais produtos de exportação da Colômbia tem mineração, mas é o petróleo. Então, o país também está preparado para taxar essas exportações do setor extrativista ou extrativo totalmente? E também aumento dos impostos que atinge estrangeiros que moram na Colômbia e de serviços digitais como Netflix e outros serviços. Então, essa é a agenda. A minha pergunta, o que eu queria perguntar para vocês, se vocês tiverem afim, nesses dois países, quais caminhos vocês acham que Chile e Colômbia estão tomando? Para onde estão indo? O Chile vai ser capaz de apaziguar, diminuir a sua polarização, que ficou tão evidente nos protestos com esse caminho da Constituinte, ou o fato de ter havido um rechaço à Constituinte no ano passado, já é um indicativo de que esse caminho está esgotado. E no caso da Colômbia, a eleição do Petro, ela mostra que se está indo para uma saída desse cenário polarizador, ou, na verdade, não, essa agenda dele ela é tão diferente, ou ela está tão distante do que alguns setores querem, que ela pode, na verdade, polarizar ainda mais o cenário colombiano. Vitor, aparentemente o caminho será o de moderação, com o fim de ter condições mínimas de governabilidade. De qual caso você está falando? Eu vou parar de compartilhar, a gente fala. De qual caso, Vitor? Aparentemente, né, claro que são casos diferentes, né, com histórias diferentes, como você bem destacou, mas aparentemente, né, olhando um pouco o cenário, a resposta que foi dada à Constituinte, no caso do Chile, e também um pouco do que a gente tem visto no próprio acordo que levou a eleição do Petro na Colômbia, né, é que é um cenário um pouco diferente, até porque as condições também do capitalismo global são diferentes hoje, né? Então, os desafios daquela onda rosa lá dos anos 2000, a situação é um pouco diferente, então a esquerda ela tem que dialogar com uma direita que cresceu bastante de alguma maneira, que também tem interesses, né? Em se manter ali os tentáculos nos governos. Claro que tem particularidades em cada caso, mas me parece que a esquerda, pelo menos, é um caminho, é um desafio, inclusive, pensando no caso brasileiro, de moderar, né, na medida em que você precisa contemplar agendas que são divergentes, né? Então, por exemplo, como é que você vai dar conta de fazer reforma tributária, de alguma maneira taxar grandes fortunas, que é um grande tema prateleira de cristal em todos os países, e ao mesmo tempo você contemplar interesses de uma agenda mais liberal, né? E de alguma maneira você tem que equilibrar esses pratos, são difíceis, né, de lidar, né? Porque a direita cresceu muito dos anos 2000 para cá. Isso não somente no Brasil, mas na América Latina como um todo. Certo, então acredita que será mais de moderação. Talvez talvez o cenário regional obrigue esses governos a serem mais moderados, né? Vamos ver. A Ângela diz:
esses governos compartilham um modelo de desenvolvimento econômico que ainda prioriza o atendimento aos interesses do capital internacional, sem uma cultura de participação. Você não considera um cenário de acirramento disputas? Considero. Eu acho que esse é um grande desafio, na verdade, principalmente do Chile, da Colômbia e do Peru também. É porque o Peru, eu acho que tem outras questões tão mais gritantes no processo de polarização, mas também não deixa de ser um modelo voltado para fora, para exportação, para a exploração dos recursos naturais que o país tem para serem exportados, vendidos para a China, etc. Quando você fala de participação, o que você quer dizer? Seria, por exemplo, referendos sobre projetos de exploração de mineração nos países, algo desse tipo, Ângela? Sim, sim. Uma cultura de participação que, atrelada a um projeto educacional, permita que o cidadão consiga pautar, discutir, refletir, contribuir de forma mais ativa. Claro que isso demanda o desenho de uma sociedade civil forte, mais organizada, e essa popularização ela termina ferindo essa organização da sociedade civil, que, inclusive, no seu processo identitário, não consegue, muitas vezes, criar nichos de unidade e promover o enfrentamento com o desenho do poder público, nessa relação com o capital, com o mercado. Então, eu acredito que essa ausência de uma cultura de participação nesses países que nós temos estudado, que você tem apresentado, é um ponto negativo para que a gente consiga superar essa onda crescente da direita conservadora. É interessante esse ponto. Talvez, eu acho que um elemento que falte, que poderia ajudar até a reduzir a polarização, ou a apontar para caminhos despolarizantes, ou mesmo evitar, seria uma transparência melhor, né? Porque, veja, eu entendo quando você diz que há uma priorização dos interesses do capital internacional. Ok. Por outro lado, eu me pergunto assim, nesses países, então, se fosse aberta uma discussão, uma votação sobre isso, como as pessoas se colocariam? Provavelmente elas ficariam contra, pelo menos essas pessoas, parte da sociedade que foi protestar, ficariam contra o capital internacional, os interesses do capital internacional. E por que elas são contra? Porque vem que o governo prioriza muito isso em detrimento de políticas sociais ou gastos com outras, ou defesa de interesses de setores da classe média e baixa, de maneira geral. Mas será que se o governo também... Porque, veja, meu ponto de vista, é impossível um Estado governar sozinho. A União Soviética tentou fazer isso, enfim, várias questões, mas não deu muito certo. A Venezuela tentou fazer isso e tinha muito dinheiro de petróleo. Claro que houve uma série de decisões administrativas e mesmo não muito inteligentes que acabaram contribuindo para uma desgraceira total da execução da máquina pública ali. Mas o que eu quero dizer é que, em parte, eu acho que os governos, o público, ele tem que contar também com o privado e talvez com o estrangeiro. Não pode governar para eles, mas contar, né? Fazer parcerias, se aproveitar dele, melhorar alguns serviços para a população.
não necessariamente tornar eles mais caros, talvez subsidiar para a população, mas melhorar esses serviços, etc. Talvez falte um pouco de comunicação e transparência por parte dos entes públicos para duas coisas, né? Aí você me faz pensar, uma, receber dessa parte da sociedade, o que vocês gostariam, esperariam, e também explicar o porquê que precisamos, em certa medida, dos interesses ou desse capital internacional. Não votei nele, não sou... Mas veja, o governador de São Paulo está na Europa em busca de investimentos estrangeiros para São Paulo. Não gosto muito da figura, mas ele está completamente errado. Eu também não sei, eu acho que não. Acho que seria legal se tivesse investimento estrangeiro em algumas coisas. Seria legal se ele governasse só para as empresas, os parceiros estrangeiros, empresas, governos aqui? Não, mas também não dá para achar que o governo de São Paulo ou o Estado brasileiro, ou qualquer que seja o Estado, vai conseguir levar as coisas sozinho e bancar tudo sozinho. O Chaves tentou fazer isso, a gente vai ver na próxima aula. Ele tentou governar sozinho, rompeu com o setor privado completamente e, enfim, não deu muito certo. Não estou falando que nunca dá, poderia ter dado, mas também acho que o setor privado pode ajudar e o capital internacional também. Acho errado quando a gente só governa para o mercado, para o capital internacional ou para o setor privado. Isso é uma inversão de valores, mas talvez possa haver uma contribuição por parte desses grupos, né? Não sei. Mas é algo aí para a gente pensar, porque com certeza também governar para só esses, como aconteceu no Chile, muitos anos, mesmo com mudanças políticas, o que houve é que não ocorreram mudanças econômicas e sociais, e a corda acabou estourando mesmo assim. Então, havia representatividade, liberdade de expressão, outros interesses representados, mas os sociais e econômicos e o modelo de bem-estar social permaneceu o mesmo, e a corda estourou, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Gente, eu acho então que eu vou encerrar mais cedo hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me escrever, eu estou à disposição. E na próxima semana a gente vai falar sobre Venezuela, meu tema favorito, e a gente vai receber a Kendra, que é uma pesquisadora da de uma universidade no México, ibero-americana, e ela vai falar um pouquinho sobre Nicarágua. A exposição dela vai ser em espanhol, pedir para ela falar devagar, e eu estou aqui à disposição, se alguém não entender, etc. Quis chamar ela porque ela tem acompanhado com lupa esse processo de autocratização com o Ortega, que às vezes parece apenas um chavismo na velocidade 2, mas não é. Então, quero que ela conte para a gente por que não é, tá bom? Obrigada por hoje, pelo apoio, pela presença, e agradeço a todos, Lucy e Bia, principalmente. Boa noite.
Pronto.